Fala galera, tudo certo? Tudo ótimo? Aqui é o Christian, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Gedra Jornalista, a consultoria de comunicação do jornalista Christian Gedra. Eu sou o Christian Gedra e estamos aqui para começar e falar um pouquinho mais sobre o jornalismo esportivo, neste caso em clima de Copa do Mundo. Estamos próximos da final, hoje a Croácia venceu a Inglaterra por 2-1 e garantiu a classificação para a disputa da final contra a França. A seleção francesa, por sua vez, que chega com uma equipe, podemos dizer, bem internacional. Cerca de 70% dos atletas franceses são oriundos de outros países, e esse é um fenômeno que a gente tem percebido muito ao longo dos anos e tem apresentado uma evolução muito grande. Vamos começar aqui a falar um pouco sobre esse fenômeno. Como surgiu essa mudança de atleta? O atleta é brasileiro, mas joga na seleção de Portugal, o atleta é espanhol e joga na seleção da Croácia, da Rússia, da Argélia. Isso é uma coisa que a gente tem percebido bastante nos últimos tempos. Na Copa de 2002 tivemos 2 brasileiros na seleção portuguesa, 2002 e 2006, que era o Deco e o Pepe. Esse ano a gente teve o Pepe também de novo, teve o Cedric, que é alemão e estava disputando a Copa por Portugal. Tivemos o caso da França, Benzema, Mbappé, um Tite na Alemanha, que a gente já teve o caso de 2 irmãos que um serviu a seleção no seu país africano e o outro foi para a Alemanha. Então esses são alguns casos que a gente tem percebido bastante nesses últimos anos. Por que que isso acontece? Primeiramente a gente tem que destacar uma questão no futebol europeu. O futebol europeu se profissionalizou muito no decorrer dos anos e isso fez com que essa profissionalização criasse ídolos, criasse jogadores e times que se espelhariam, virariam espelho e objetivo de vários clubes. Anteriormente, nas épocas de 1940, 50, 60, no caso do Brasil, embora fôssemos uma seleção, tivéssemos times com jogadores promissores, alguns saíam, mas a maioria gostava de ficar na sua seleção e virar ídolo no seu time. Hoje a gente não vê tanto isso, hoje a gente vê muito jovem de 15, 16 anos, 14 às vezes, até casos de 12, 13 anos, saindo daqui e já indo rumar pela Europa, pela Ásia, buscar seu futuro em outros países. E isso foi aos poucos acontecendo, não só aqui no Brasil, mas em outros países sul-americanos, africanos, na Oceania aconteceu isso bastante também. Então a gente foi percebendo. E a Europa, por ser o centro globalizado, o principal ponto de economia, forneceu aos clubes patrocínios de qualidade, forneceu estruturas de primeiro mundo e torneios organizados. Tudo bem. A gente pode citar muito o caso do campeonato francês, que embora seja organizado só tem um time, o espanhol que só tem 2 times que sempre disputam, que é Real Madrid e Barça. Agora ultimamente a gente está vendo Atlético de Madrid, mas são equipes que fornecem uma estrutura de primeiro mundo. Hoje, se a gente pegasse, por exemplo, o Getafe na Espanha e comparar com a estrutura de um clube da Série B ou da Série A, mas que não tem um poderio financeiro muito alto, não tem nem o que comparar, seria uma estrutura totalmente diferente de primeiro mundo, sim. Então isso já é um dos motivos que fazem com que os atletas tenham a vontade de partir para esses países. Outra questão é que os campeonatos europeus, eles propõem que você tenha apenas um número limitado de atletas estrangeiros. Se não me falha a memória, você só tem até 3 atletas estrangeiros em cada seleção, ou em cada time. Então isso faz com que eles procurem burlar essa regra. Porque se você tem um atleta naturalizado, isso já muda de figura. Tanto que muitos atletas, um dos requisitos para você contratar um jogador hoje, em muitos clubes está essa questão. Ele é naturalizado como cidadão europeu? Se ele for, ele pode vir. Até pela questão da União Europeia. Então isso facilita bastante para que você tenha um inchaço de atletas naturalizados nesses países. E com eles conquistando seu espaço, vai ficar muito mais fácil deles poderem querer vestir a camisa da sua seleção. Da seleção lá do país onde eles estão servindo. Um caso que a gente viu recentemente foi do Diego Costa, jogador na época destaque do Atlético de Madrid. O Brasil precisava urgentemente de um centroavante e só foi olhar para o Diego Costa depois que a seleção espanhola manifestou interesse. E então ficou aquela disputa. O Diego Costa chegou a participar de um amistoso com a camisa da seleção brasileira principal, participou das seleções de base, mas não era usado. Quando houve um interesse espanhol, o Diego Costa falou: não, quero ir para a Espanha. E foi. E a gente viu, ele disputou essas 2 últimas Copas do Mundo. O caso do Mário Fernandes, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira na época que atuava no Grêmio, disse não
por conta, na época, pelo que ele falou, de problemas pessoais, e hoje está atuando pela seleção russa. A seleção russa que, por sinal, fez a melhor campanha da história da Rússia desde que deixou de ser União Soviética em mundiais. Então dá para destacar essa questão. E essa globalização é muito vista, para você ter uma ideia. Vou pegar aqui só o caso de algumas seleções europeias, tá? A França, finalista da Copa do Mundo, tem 78% de atletas que são de fora, que não são franceses. A Suíça tem 65,2%. A Bélgica tem 47,8%. A Alemanha tem 39%, a última campeã mundial. Portugal, como eu tinha dito anteriormente, 30%. E a Inglaterra, que perdeu para a Croácia nesta quarta-feira, tem 17%. Isso já é um fator que a gente deixa muito agravante. Está ocorrendo essa globalização, tem muitos países que estão aderindo, estão aprovando como pegar atletas naturalizados para poder utilizar em seus plantéis e reforçar. É bom, é bom. Tem o seu, em tudo na sua vida tem o seu lado bom e o lado ruim. É bom porque você traz um pouco mais de experiência, você pega atletas de valor e trabalha em cima deles. Eu lembro de uma brincadeira, um comentário que eu estava tendo com uns amigos meus, mas estava conversando com alguns amigos e eles falaram: nossa, imagina a seleção portuguesa só com atletas que nasceram em Portugal. Por que só atletas que nasceram em Portugal? Porque tem muitos portugueses que não consideram algumas regiões de Portugal como parte de Portugal. Entre elas a Ilha da Madeira, que é onde veio o Cristiano Ronaldo. O maior craque português, Eusébio, ele não é português, ele é de Moçambique, que Moçambique na época era uma colônia portuguesa. E ele defendeu a camisa da seleção portuguesa naquela geração e virou o atleta, um dos principais ídolos, se não eu falo o maior ídolo, tirando o Cristiano Ronaldo agora recentemente, mas o maior ídolo de Portugal, até mais do que o Luís Figo. Então... E você já vê, já tiraria o Cedric, já tiraria o Pepe, enfraqueceria muito aquela a seleção portuguesa. Você vê isso também com a seleção francesa, com Benzema, o Tite, entre outros. O caso também do Mbappé, entre vários outros atletas de qualidade. Então, a gente vai percebendo essas mudanças. Ah, mas por que no Brasil não tem isso? O Brasil não tem com a sua seleção. O Brasil tem uma rejeição muito grande em envolver atletas, membros da comissão técnica, estrangeiros, não tanto pela parte da torcida. A torcida também não gosta, mas ainda aceita em alguns aspectos. Um exemplo disso foi a Copa de 2014. Depois que a gente tomou aquele 7-1 vergonhoso contra a Alemanha, muitos torcedores criaram um movimento pela contratação de Pep Guardiola como técnico no lugar de Luiz Felipe Scolari. Todos pediram, o Brasil fez uma manifestação muito grande pedindo o Pep Guardiola. O próprio Pep manifestou interesse de sair do Manchester City se fosse para ir para a seleção brasileira, mas o contratado acabou sendo o Dunga. O retorno do Dunga, que já tinha atuado em 2010, saiu de uma forma que os torcedores não gostaram e voltou em 2014. E também não durou muito tempo, que depois acabaram contratando o Tite. Então já é um outro exemplo aí que a gente pode qualificar essa questão de como os estrangeirismos são aceitos em um ponto e outro não. A CBF tem uma restrição muito grande de trazer técnicos estrangeiros. O Brasil, acredito eu, se eu não me estiver enganado, o Brasil é a única seleção que nunca contratou um técnico estrangeiro. Já chegou a ter. Em uma ocasião, apenas que foi um jogo festivo, que foi um técnico, não lembro agora de cabeça, se foi mexicano ou argentino, não lembro, tá? Peço desculpas, até vou pesquisar depois e divulgo aí pra vocês. Então, a gente já vê esses estrangeirismos aí no decorrer do tempo. É uma coisa que não é dessa Copa. Em 2002 tinha isso, em 98 tinha isso, porém que era um pouco mais tímido. Agora está muito mais forte por conta da questão da globalização, dos meios de informação, que a gente descobre com mais facilidade. Não é errado, como eu disse, mas tem o lado ruim que você não valoriza os atletas que nasceram em solo nacional. No caso da França, mais de 70% dos atletas não nasceram na França, são atletas estrangeiros. Então isso não é uma coisa muito legal para os próprios atletas que disputam o campeonato francês. Terminou esse campeonato, terminou essa Copa do Mundo, muitos dos atletas que são estrangeiros, eles serão cotados em clubes em potências europeias, potências mundiais. O caso do próprio Mbappé. O Real Madrid já demonstrou interesse e só está aguardando o final da Copa. Se a França for campeã, o Mbappé vai ser muito procurado pelo Real Madrid. O Real Madrid já falou que se o Mbappé ganhar a Copa com a França, eles vão partir para cima para que ele seja o substituto do Cristiano Ronaldo. O caso também do Neymar, aqui no Brasil, entre outros atletas, claro que o Neymar não é estrangeiro, mas só para enumerar
como a Copa do Mundo também é vista de uma maneira lucrativa pelos clubes. Então são vários fatores aí que influenciam para ter esse estrangeirismo. E eu quero aproveitar e perguntar para vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o estrangeirismo desses jogadores em seleções é uma coisa correta, não é? Deixe seus comentários aí que a gente pode estar criando um debate legal e a gente pode levar isso para a nossa próxima live. Bem, pessoal, a nossa live vai chegando por aqui ao fim e a nossa próxima live é na quarta-feira que vem, também com outro tema aí que todo mundo tem falado bastante na Copa do Mundo. O próximo tema da nossa live vai ser futebol masculino e futebol feminino. Por que há tanta discussão sobre o porquê que o futebol feminino não é valorizado, o que acontece para o futebol feminino brasileiro só ser visto mesmo em Olimpíada, o que acontece com a organização do futebol feminino brasileiro. Então, forte abraço aí, pessoal. Aguardem a gente até a quarta-feira que vem. E temos mais uma novidade aí. Siga a nossa página no Instagram, @cgedrajornalista, e no Facebook, Christian Gedra Consultoria de Comunicação, que nós traremos todas as novidades aí sobre o mundo do jornalismo, o mundo do jornalismo esportivo aí para você que é fã de futebol, entre outros esportes, um pouco mais dos nossos serviços aí de consultoria, criação de sites, conteúdo para sites, redes sociais, criação de redes sociais e assessoria de imprensa para pessoa física e jurídica. E mais uma novidade, para você que está querendo iniciar um canal no YouTube, conta com a gente faz consultoria também para você que vai ser youtuber aí, que tem o objetivo de trabalhar com o YouTube. Só entrar em contato conosco, faça um orçamento sem nenhum compromisso aí que estamos à disposição. Até mais a todos. Christian Gedra, Consultoria de Comunicação. Aqui a gente voa alto para te levar ao topo. Forte abraço, galera. Até mais.